Meus irmãos, eu vos saúdo na preciosa paz de Jesus. Amém? Quantos estão alegres, deem glória a Deus. Como sempre digo, eu amo estar na igreja. Este lugar é a minha casa, irmãos. Meditava sobre isto, desde sempre eu estive na igreja. E quero estar até o arrebatamento, ou até quando Ele me chamar. Mas quero ler um texto, pelo tempo que me foi concedido, nesta saudação. Evangelho de Jesus, escrito por João, capítulo de número 21. Um texto muito conhecido, mas quero entregar aquilo que a mim foi entregue, para entregar de novo à sua igreja. Quero me associar-me às saudações e felicitações de toda a igreja, departamentos, de todos vocês. Deus abençoe. Ser pai é um presente, é uma dádiva, é uma alegria e é algo que Deus nos facultou. E aqueles que ainda não são, vão orando. Jesus vai abençoar vocês. João capítulo 21, versículo 3, versículo 4, 9, 10 e 11. Aleluia. Dá para dar glória a Deus. Aleluia. Amém, irmãos? Quantos encontraram, digam amém. Diz assim: disse-lhes Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe eles: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco. E naquela noite nada apanharam. E sendo já manhã, Jesus apresentou-se na praia, mas os discípulos não o conheceram que era Jesus. Versículo 5. Jesus, pois, lhes disse: filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam: não. Versículo 9. Logo que saltaram em terra, viram ali brasas, um peixe posto em cima e pão. Disse-lhes Jesus: trazei dos peixes que agora apanhastes. Versículo 11. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e sendo tantos que a rede não se rompeu. 12 último. Disse-lhe Jesus: vinde e jantai. Oh glória! Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabia que era o Senhor. Amém. Nós estamos diante do Evangelho escrito por João. Este Evangelho que é escrito por João nos traz o Evangelho doutrinário, aquilo que nós aprendemos como a doutrina de Jesus, os ensinos de Jesus. É também um evangelho de detalhes, de minúcias, de que se nós nos atentarmos para ele, nós vamos adquirir conhecimento e graça de Deus. Por que isto? Porque o próprio João, ao falar de Jesus, logo no primeiro capítulo, você vai ver que ele é doutrinário, porque João vai dizer que ele era o
verbo. E João vai dizer que o verbo era e também estava com Deus. E isto é lindo, porque mostra Jesus como homem, mas também mostra como Deus. Aí João completa dizendo: todas as coisas foram feitas por eles, e nada do que foi feito se fez se ele não estivesse lá. Eu glorifico a Deus, porque o nosso Jesus é 100% Deus e criou todas as coisas. Nós estamos no capítulo 21. Aqui no capítulo 21, Jesus já tinha morrido, Jesus já tinha ressuscitado, Jesus está palmilhando na terra. Mas vocês vão ver neste capítulo que os discípulos estavam desanimados, porque eles não esperavam ainda que Jesus havia dito: eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar. Mas eu pergunto aos irmãos, e vocês respondam para si: por mais que a gente diga assim, alguém vai partir desta terra, quem está preparado para perder? Nenhum de nós queremos perder alguém. Então, esta é a perspectiva dos discípulos. O nosso mestre cura cego, o nosso mestre levanta coxo, o nosso mestre restaura. O que ele está dizendo que vai morrer e vai ressuscitar não é bem verdade. Nós não vamos perder alguém que é tão poderoso assim. Nós não vamos perder alguém que faz milagres, que faz tantas coisas. Nós não vamos perder Jesus. Mas ele morre, e diz a Bíblia que no primeiro dia da semana, estou correndo com o templo, lá vai as mulheres em direção ao sepulcro, porque aquilo que Jesus havia dito aconteceu. E isto é maravilhoso, porque tudo aquilo que ele diz vai acontecer. Oh glória, tudo aquilo que ele diz vai acontecer. Os discípulos estão desanimados. E quando nós olhamos para a Bíblia ainda no capítulo 20, no versículo 19, diz a Bíblia: e chegado a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, ou seja, o dia que Jesus havia ressuscitado, olha onde eles estão e olha o que eles estão fazendo. Eu gosto de pregar a Bíblia. Eles estão em uma casa e diz a Bíblia que a porta estava cerrada. Porta cerrada é porta fechada. Diz a Bíblia que ali onde os discípulos estão, eles estão com medo. Eles estão por causa do que com medo, Wesley? Por causa dos judeus. Porque agora os judeus tinham notoriedade. Prendendo Jesus, poderia prender os discípulos, era uma legalidade para prender os demais apóstolos. Eles estão dentro daquele lugar, estão com medo, porque o seu mestre havia morrido, porque aquele que trouxe para eles uma novidade de vida, aquele que trouxe para eles algo diferente, o que? Paz, amor, alegria, humanismo, paz, salvação. Mas eles estão com medo, trancados dentro de uma casa, dizendo: agora acabou, agora terminou, agora não tem mais jeito, agora nós vamos seguir a nossa vida de pescador, nós vamos seguir a nossa vida de cobradores de imposto, nós vamos seguir a nossa rotina, acabou tudo, se foi. Mas de repente, diz a Bíblia, de repente, Jesus se apresentou. E sabe o que é lindo? Jesus, ele não precisou colocar a mão na fechadura e dizer aos discípulos: eu estou entrando. Não, diz a Bíblia que Jesus passou no meio deles, e a palavra de Jesus é esta: paz seja convosco.
paz seja convosco. Mas isto não é o que mais interessa no texto. O que mais interessa no texto é a reação dos apóstolos. Porque, e dizendo isto, mostrou-lhe as mãos, ó glória, e o lado das feridas, de sorte que os discípulos se alegraram do Senhor. Então lá vai a primeira mensagem que está no coração deste simples pregador. Eles estavam com medo porque Jesus não estava na presença deles. Eles estavam com medo porque estavam com medo da morte. Mas quando Jesus se apresentou, a alegria também se apresenta. Oh glória, empreste-me uma das suas mãos levantada. Fica tranquilo, você só vai ter medo até Jesus chegar na tua vida. Depois que Jesus chegar, o medo vai embora. Curamacho, alabracantaraia. Depois que Jesus se apresentar, o medo vai embora. Ora, o texto ainda é lindo. E agora, no capítulo 21, diz o texto que Pedro, questionando acerca também da ressurreição, porque diz o texto mais para frente que eles estavam meio confusos, não sabendo se de fato, você vai ler sobre Tomé, o incrédulo da história. Será que de fato Tomé não estava na reunião quando Jesus chega? Aí Tomé diz: mas eu só vou crer quando eu tocar nas suas mãos, quando eu tocar nas suas feridas. Mais para frente, Pedro se levanta e diz: eu vou pescar. E o texto é lindo quando diz que os outros discípulos, e a Bíblia dá nomes, se levanta Tomé para pescar, se levanta Natanael para pescar, e os filhos de Zebedeus, a saber, Tiago e João. E diz a Bíblia que eles vão pescar. Oh glória, eles vão pescar. Por quê? Porque diz o texto que eles estavam angustiados, que eles estavam desanimados, que eles estavam contritos, sem saber o que iria acontecer dali para frente, sem saber o que iria acontecer depois daquela pesca. Mas diz a Bíblia que eles passaram a noite inteira pescando e nada apanharam, nada apanharam. E diz a Bíblia que agora pela manhã Jesus se apresenta de novo. E isto que é lindo no texto, Jesus pega as nossas frustrações e se apresenta com alegrias. Oh glória, era para você ter dado glória da primeira vez. Eles estavam com medo, mas daqui a pouco eles se alegraram. Na segunda vez eles passaram a noite frustrada, mas Jesus se apresentou mais uma vez pela manhã. Ei, deixa eu dizer um negócio: Jesus vai se apresentar na tua vida, Jesus vai se apresentar na tua história, Jesus vai se apresentar neste cenário difícil, nesta noite de lágrima, nesta noite de angústia. Jesus vai se apresentar. Ele não menospreza ninguém, Ele não abandona a vida de ninguém, Ele não deixa ninguém de lado. Aí Jesus chega pela manhã e diz o texto que quando Ele chega para amanhã, Ele faz uma pergunta: ei, vocês têm de alguma coisa de comer? Oh glória. Eles respondem: não, por causa da noite frustrada, por causa da noite angustiada de pesca, tendo em vista, eles eram pescadores profissionais. Pedro, ele tinha empresa de pesca, eles sabiam aonde largar a rede, eles sabiam aonde recolher a rede, eles sabiam o lugar, afastar-se do vento, pegar as represas, as ondas. Pedro, João e Tiago, eles sabiam de tudo de pesca, mas a Bíblia diz que eles pescaram a noite toda e nada apanharam. Mas Jesus está perguntando pela manhã: o que vocês têm? Mas parece uma incógnita, parece que Jesus está querendo confundir a mente dos discípulos. Quem reconhece Jesus como 100% Deus vai entender que Ele sabe de todas as coisas. E Ele, sabendo que os discípulos haviam pescado a noite inteira e que nada havia pescado, nada havia colhido, por que Jesus pergunta aquilo que Ele já
já sabia, porque Jesus é perito em confundir os nossos medos, em confundir as nossas angústias, em confundir as nossas lástimas, os nossos pontos de interrogações. Eu sinto Deus nesta noite, aqui, enquanto eu ministro esta palavra. Diz a Bíblia que eles responderam: nós não temos nada. Aí ele disse: lançai a vossa rede à direita do barco e achareis. Lançai a vossa rede à direita e achareis. Ei, eu vim aqui nesta noite, sentado ali e vendo a filhinha do irmão, a Emily, trazer aquela encenação. E quando ela chega na frente e ela diz murmuração, murmuração, eu ouvi a voz de Deus naquele momento. E aqui está o ponto central daquilo que eu quero ministrar, o que está em meu coração. Por quê? Porque os discípulos, mesmo com medo, mesmo questionando, perguntando quem é este homem, porque o texto diz que eles ainda não haviam reconhecido Jesus, a voz de Jesus. Quem é este cara que está nos mandando pescar e lançar a rede do outro lado? Quem disse que este cara conhece sobre lado? Nós somos pescadores. Ei, deixa eu dizer um negócio para você. Você é perito naquilo que você faz, mas Jesus é muito mais experiente sobre você. Você sabe de muita coisa, mas Ele sabe de muito mais sobre o teu respeito. Eu entendo que quando Jesus lança a palavra, a Bíblia diz: e lançaram-na. Eu poderia ficar só aqui, sabe por quê? Porque não murmuraram, oh glória, porque não questionaram acerca daquilo que Jesus havia mandado. Deixa eu dizer um negócio e eu me sento. Não questiona, não murmura por causa dos porquês da tua vida, por causa daquilo que vem acontecendo na tua vida. Se Ele mandou, faz, vai acontecer. Se Ele mandou, faz, vai acontecer. Diz a Bíblia que eles lançam, e o texto é lindo quando diz, oh glória, e que colheram muitos peixes. Agora o texto diz, versículo 9, quando Pedro percebe que é Jesus, diz o texto que ele está nu, ele se envolve numa túnica e se lança sobre a água, porque quem quer reconhecer Jesus, reconhece, independente do estado que esteja. Eu reconheci Jesus na lástima, eu reconheci Jesus cheio de pecado. Ei, eu não precisei dar uma melhoradinha para correr para Jesus. No estado que ele estava, ele se lançou para Jesus. Ei, se entregue para Ele, se lance nos pés dele, independente da maneira que tu está, independente da maneira que você está vivendo. Mas o Wesley precisa mudar, precisa, mas primeiro Ele te traz para perto, Ele lava com seu sangue e depois te coloca na obra. Vem do jeito. Eu sinto graça na cabeça nesta noite. Eu vou entregar o que está na minha alma. Diz a Bíblia que agora Pedro, ele chega até a presença de Jesus, mas Jesus é maravilhoso. O que eles estavam fazendo? Pescando. Mas diz o texto que Jesus já está esperando justamente aquilo que eles estavam fazendo a noite inteira. Olha o que Jesus, ele coloca ali na praia. O texto não diz que Jesus fez fogo para ter brasa. O texto não diz que Jesus foi para a padaria comprar pão. O texto não diz que Jesus foi pescar para ter peixe. Mas o texto diz que Jesus estava esperando com brasa. O texto diz que Jesus estava esperando com peixe. O texto diz que Jesus estava esperando com pão. Porque com Jesus é assim. No meio da tua angústia, Ele já tem preparado aquilo que você precisa. Eu não gosto de fazer isto, mas por gentileza só esta vez, segure na mão de alguém que está do teu lado. Segure. Jesus está te esperando com aquilo que você precisa. Não questiona por causa deste tempo,
de pressão, de angústia, de sofrimento, Ele está te esperando com aquilo que você precisa, com aquilo que você precisa. Mas o que é mais maravilhoso no texto é que Jesus, Ele está com peixe, pão e brasa, justamente aquilo que os discípulos precisavam. Mas eu quero entregar o microfone pregando o versículo 10, porque agora Jesus para dizendo: olha, agora eu quero que vocês tragam aquilo que vocês pescaram. E isso daqui é maravilhoso. Sabe por quê? Porque Jesus é assim, Ele te dá tudo o que você precisa, mas Ele também quer ver o que você tem para entregar. Jesus te dá tudo o que você ora, crê, você recebe. Mas e você, o que tem para entregar? E você, o que tem para ofertar? Se tudo aquilo que você tem é dádiva da cruz, se tudo aquilo que você tem é dádiva do Calvário, entregue nesta noite. Jesus está perguntando nesta noite: agora eu quero que você traga tudo aquilo que vocês apanharam. Mas Wesley, não foi eles mesmo que pescaram, e não foi Jesus mesmo que havia mandado. Sim, só que Jesus é maravilhoso. Ele primeiro, Ele te dá, mas aquilo que Ele te dá é para glorificar o nome dEle e para você usar na obra dEle. Eu quero entregar esta saudação crendo: se prepare, o milagre vai acontecer. Jesus está vindo, preparando aquilo que você precisa. Não vai faltar brasa, o fogo do Espírito Santo vai estar sempre aceso. Não vai faltar nada, não vai faltar pão. A palavra de Deus ainda é alimento, oh glória. E não vai faltar peixe, sinal de palavra e comunhão na Bíblia. Então, Assembleia de Deus de Ilha Negra, não vai faltar fogo do Espírito Santo, e não vai faltar alimento que mata a fome do homem. Não vai faltar nada. Se prepare, Deus está nos incendiando nesta noite. Não vai faltar. Quem acredita, por favor, levante uma das suas mãos e por 30 segundos levante a mão, misturado com glória, misturado com aleluia. Ei, Jesus fez muito por mim, Jesus fez muito por você, mas agora Ele está te convidando a trazer aquilo que você apanhou. Jesus está te convidando a trazer aquilo que você recebeu dEle. Entrega, entrega. Se é glória, entrega nesta noite. Se é aleluia, entrega nesta noite, e o milagre vai acontecer em nome de Jesus. Amém. Vamos orar. Fica de pé, irmãos. Vamos orar nesta noite. O pastor nos mandou orar. Quando eu li este texto, sabe o que eu entendi? Jesus não nos leva no extremo somente para nos entristecer. Jesus não nos leva ao extremo para nos ver se perecer, perder. Não. Jesus nos leva ao extremo para nos dar uma experiência nova com Ele. É por isso que Jesus se apresentou pela manhã, porque senão Ele se apresentaria pela madrugada. Eu imagino Jesus, o texto não diz, toda noite, olhando Pedro, olhando João, olhando Tiago e os outros discípulos ali pescando. A noite toda. Uma noite frustrada. Alguém que teria tudo e fazer tudo dar certo, mas no entanto tudo dando errado. Mas Jesus se apresentou pela manhã.
Quantas vezes Jesus se apresentou para você pela manhã, trazendo solução, porque a Bíblia ainda é verdade, ela se renova quando diz que o choro pode durar uma noite, mas que a alegria rompe ao amanhecer. É experiência nova para você. Eu quero orar por ti que está pescando e não vê o fruto desta pesca, não vê o resultado desta pesca, não vê o fruto do teu trabalho. Mas por que eu vou vir na frente? Porque a partir de hoje Jesus vai te dar uma experiência nova. Ele está chegando como simbologia de manhã na tua vida. Jesus é perito em transformar causa em milagres. Nós somos uma igreja viva. Nós somos uma igreja poderosa, que a chama do Espírito ainda queima. Eu tenho recebido algumas mensagens diante de Deus, e estas pessoas dizem: como vocês estão abençoados, aqui não está nada bom, mas nós estamos cheios do Espírito, porque aqui ainda tem brasa, porque aqui ainda tem peixe e ainda tem pão. E não é pelas nossas condições, porque quem deu foi Jesus, é por causa dele. Tudo mana da cruz, por causa dele. Se tu é um pai abençoado, é por causa dele. Como é culto de missão, se tu é um missionário que vai, tudo mana da cruz. Mas eu quero te convidar nesta noite. Eu quero te convidar nesta noite. Aquele que ainda não entregou a vida para Jesus, ou que quer reconciliar com Ele, a dar um passo diante do altar. Wesley, eu sei que é pescar e o peixe vir na rede, mas no entanto eu tenho tentado e não tenho conseguido. O que é isto? Eu não tenho sido um bom pai. Eu estou fora dos caminhos do Senhor. Eu tenho tentado e não tenho conseguido. Mas Jesus está chegando nesta noite. Então eu quero que você dê um passo diante do altar. Você que quer renovar o teu propósito com Jesus. Você que quer renovar o teu pacto com Jesus. Quer retornar para os caminhos do Senhor hoje. Eu te convido a sair diante do teu lugar e vir diante do altar. Oh glória, oh glória. Não temos ninguém que quer ter um encontro com Jesus, que quer se lançar como Pedro se lançou. Independente da maneira que você está, a maneira que você está não importa. Importa para o mundo, para Jesus não. Sabe por quê? Porque independente da maneira que você está, Ele tem óleo para curar as tuas feridas e tem sangue para perdoar o teu pecado. Então vem diante do altar. Vem diante do altar. Tem gente pedindo oração na live aqui. Aleluia. Tem gente aceitando Jesus na live aqui. Vem. Eu quero orar por você. Venha depressa.
Vem depressa. É noite de se lançar aos pés. Se lance como Pedro, porque só Deus sabe como estava Pedro quando ele havia negado Jesus. Era a oportunidade que ele tinha. Depois ele não teria mais aquela oportunidade. Jesus me abastece. Então vem diante do altar, vem. Vem diante do altar. Por mim eu parava agora. Você que quer fazer um compromisso, vem. Tem almas chegando. Isso. Alguém vai abraçar aquela irmã. Parava agora, meu coração assenta, ficou exausto. Eu sinto um medo que me aperta e me deixa assustado. Jesus está chegando na praia. Eu já teria tempo. Jesus está chegando na praia. Se jogue. Se jogue. Que eu tô cansado, Jesus me abastece e me deixa claro. Ele não quer viver cansado. É difícil, cansativo, mas ele tá lado a lado. Jesus está te esperando com tudo aquilo que é necessário para a tua vida. Jesus não vai te dar nada do que aquilo que não seja necessário para a tua vida. Porque não adianta ter brasa e não ter pão e não ter peixe. Assim do que é verdade que não adianta ter peixe e não ter brasa. Aquilo que Ele tem é completo para a tua vida. Isso, irmã Crisiele, se puder, traga ele diante do altar. Sabe o que o Espírito Santo está me dizendo? Ele está por um fim, independente se ele queira vir ou não. Ele está segurando as lágrimas, diz o Senhor, porque ele já teve encontros com Deus, mas ele tentou demais e ele parou de pescar. Mas há uma oportunidade para ele nesta noite. Nós vamos orar. Quem aqui está entregando a vida para Jesus? Está reconciliando com Jesus? Está entregando a vida para Jesus, irmão? Amém? Está reconciliando? Já está firme com Jesus? Está desviada? Quer voltar hoje? Tem alguém voltando para Jesus? Nesses que passaram, tem mais alguém que está renovando o seu propósito com Jesus? Nós vamos orar por vocês. Feche os teus olhos. Se você quiser ainda sair do teu lugar e vir diante do altar, a oportunidade ainda está aberta. Oh, eu sinto Jesus aqui, irmãos. Eu temo quando eu estou diante do altar. Eu temo, porque este lugar ainda é santo. O Senhor quer tratar com vidas aqui, que tem ouvido a minha voz, eu tenho falado, mas vós não tem dado ouvido, diz o Senhor.
É tempo de voltar de novo, de firmar um compromisso comigo, porque cedo venho, diz o Senhor. Jesus, estamos na tua presença. Aqui está a tua filha que está retornando, estava parada. Renova as forças dela, Jesus. Renova as forças da tua igreja. Renova as forças da tua noiva, Jesus. O Senhor tem tudo aquilo que nós precisamos. O Senhor tem pão que alimenta a nossa alma. O Senhor tem peixe que alimenta a nossa alma. Mas não adianta ter pão e peixe se não tiver brasa. Acende as brasas hoje aqui. Acende as brasas hoje aqui. O Senhor está nos esperando com brasas já no lugar certo. Chore mandaraia, chore calabaias. Ele está te esperando com aquilo que é necessário para a tua vida. Acende as brasas agora, Jesus. Acende as brasas aqui, Jesus. Se jogue, vai. Entregue-se para Ele. Se jogue aos pés dEle. Se jogue. Teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Jesus tem o que você precisa. Mas agora Ele está dizendo: traz aquilo que você tem para me ofertar. Jesus, estes pedidos de oração,